Olá, queridos, sejam bem-vindos. Bom, hoje eu tenho que falar para vocês ao Instituto Maria Padilha, não é? E hoje eu venho trazer para vocês, e essa aula que eu acho tão importante contar para vocês, como nasce o baralho, como nasce toda essa história. Essa história nasceu mediante a dores, não é? Mas é muito importante a gente entender que todos os movimentos que levaram a Padilha até, né, até ela encontrar, vamos dizer assim, o caminho de amor, o caminho que ela queria, também ela passou por dores. Não estou aqui fazendo uma comparação, mas eu estou mostrando para vocês que às vezes o sofrimento ou algo que você tem que tomar de iniciativa ou que você tem que fazer te faz tomar algumas atitudes. E são exatamente, são pontos motivadores que faz você chegar aonde que é preciso. Então, dentro desse caminho e dentro dessa fala que eu quero colocar aqui para vocês, porque é tão importante vocês saberem como nasce um baralho, como nasce as coisas, como seguir a intuição, porque muitas vezes o que acontece, como eu vou seguir a intuição desse meu mentor, dessa minha mentora? Às vezes vocês perguntam para mim, se eu estiver seguindo um trabalho que é um trabalho que pode ser um quiumba, pode ser um espírito que não é tão ali correto, vamos dizer desta forma. Eu vou dizer uma coisa para vocês têm que se lembrar que vocês têm protetores. Não esquece disso, por favor. Há protetores, vocês têm mentores espirituais que estão exatamente para protegê-los de todo e qualquer ataque proveniente do negativismo existente. Então, confiem nisso. A segunda coisa é exatamente isso. Mediante ao que vocês podem estar passando, pode ser o que for, vocês olhem e perguntem, porque foi essa a minha pergunta. O que eu tenho que fazer com tudo isso? O que eu tenho que fazer com tudo isso? Como é que eu movimento tudo isso? Então, a partir deste movimento, veio a primeira intuição, na verdade não foi nem intuição, na verdade foi, eu acordei com a Padilha respondendo essa pergunta. E esse dom da clareaudiência, eu falo para vocês, era um dom que foi desenvolvido com as cartas. Então, isso foi extremamente importante, de vocês saberem disso também. Não com as cartas dela, e sim por trabalhar com cartas. Então, isso foi algo assim que essa linha cigana e vamos dizer, essa ascendência cigana que essa senhora Maria Padilha tem, nossa, tudo isso faz um excelente caminho. Então, dentro disso, monte meu instituto. Então, montar, né, um lugar, um centro onde a gente pode colocar informações, onde a gente pode colocar diferente daquilo que eu já trabalho, que é a universidade, que é os cursos, que é o caminho. Então, tudo isso, mas por onde começar? Perfeito? Bom, eu vou colocar para vocês assim, não é? Porque quando eu colocar a câmera de cima, vocês vão ver a toalha, tá bem? Mas não é o primeiro item, tá bom? Mas a toalha ficou um arraso, gente, um arraso, eu amei a toalha. Então, vamos começar, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, olha, aqui é a toalha, tá? A toalha que acompanha o kit do baralho, tá bem? A toalha que nós desenvolvemos fazendo aqui, eu vou mostrar todo o kit para vocês, fazendo aqui todo esse caminho, tá bem? Então, a primeira coisa que apareceu, olha, foi, claro, como desenvolver o baralho e como trazer aqui os símbolos, tá? Mas tudo tem que começar exatamente com... Como chama esse baralho? Como que esse baralho ele vem, tá bem? Bom, isso foi realmente algo muito particular da Padilha. Então, foi outra colocação dela, que ela, olha, vocês vão ter a oportunidade de seguir como eu olho as coisas, como eu vejo as coisas. Perfeito? Então, esse foi o segundo caminho para trazer aqui, ó, o baralho da Padilha, tá? Então, esse foi o segundo passo, vamos dizer assim. Deste passo, eu vou dizer para vocês agora como que a gente vem para desenhar todo esse baralho, tá? Então, a Padilha começou contando o quê? Uma história, falando dos símbolos dela. Então, primeiro foi a rosa, o quanto que ela diz que uma mulher, ela é uma rosa.
ela passa pelas transformações, ela precisa de um tempo de recuperação e ela precisa florescer. E muitas vezes ela precisa fazer cortes para que as coisas continuem. Depois foi o punhal, como símbolo mesmo de proteção, de caminhos e de... no tempo dela, toda mulher carregava um punhal, porque era para se proteger mesmo, até hoje, né? Que hoje tiraram, né? Mas toda mulher ali carregava um punhal. Ela me falou do tridente, desse símbolo de poder, não é? E que hoje, né, nós nos estudos das senhoras pombogiras, vocês sabem que o quanto a força do tridente, falando das polaridades positivo, negativo e neutra, ele traz essa polaridade. O símbolo da magia, o pentagrama, foi outro símbolo que ela deixa muito claro o caminho que ela seguiu e a escolha que ela seguiu de magia. O colar. Então, toda mulher tem que ter um colar. Ela fala, porque o colar, as pérolas, elas... para elas desenvolverem, isso foi tão claro para mim, elas precisam, entra uma areinha dentro e aquilo começa a incomodar a concha, começa a incomodar. E assim que ela constrói a pérola. Então, muitas vezes, de algo que te incomoda, tem que transformar. Essa carta aqui foi um dos divisores de águas mesmo. As encruzilhadas, não é? Que são as escolhas que nós temos da vida, as escolhas que nós temos do caminho. Depois disso, ela veio falando da Irmandade. A Irmandade, do qual é tão importante. A Irmandade de magia que ela fazia parte e a Irmandade mesmo, que passava todos os seus conhecimentos. E com isso, ela fala de Dama da Noite, que é tão importante dentro do nosso caminho. Olha, eu tentei chegar o mais perto possível do perfume que está aqui na imagem para o kit de vocês, tá bem? O mais perto que eu consegui. E outra coisa, eu vou falar para vocês, tá? Ele é um escândalo mesmo, tá? Um escândalo, um escândalo. E aqui ela pediu para que eu colocasse mais 2 elementos dentro aqui deste perfume, que vai fazer aí toda a diferença no caminho de vocês, tá? Na verdade, ela passou 2 receitas de perfumes, um para amor e outro para dinheiro, tá bem? Que foi desenvolvido para vocês, tá? Mas aqui, ó, o perfume, ele tem todo o seu significado. O livro de magia. Esse livro aqui, gente, é um livro que a gente coloca todas as nossas receitas, todos os nossos conhecimentos e foi desenvolvido um para vocês que faz parte desse kit. Um kit que eu fiz aqui, falando desta irmandade, falando deste caminho, tá? Tá aqui, ó, e tá aqui dentro das cartas, tá? A taça. A taça, ela fala que o líquido, ele se molda quando entra dentro da taça. Então, nós temos que ser líquido. Líquido que se molda, líquido que faz ali toda uma diferença para seguir em frente, tá? E aqui, olha, eu trouxe no kit, na taça, reverenciando esta força de trazer esse se moldar com esta força de realização. Perfeito? As fases da lua. Toda mulher, não é? Uma mulher, ela é mulher de fases mesmo. Mas as fases da lua nos colocam com os ciclos da terra. E esses ciclos são extremamente importantes dentro do nosso caminho. O gato preto, que ela diz que este é muito importante da gente continuar, da gente entender o quanto que este animal, ele, além de ser um super protetor, ele também é aquele que sabe esgotar energias negativas. Excelente aqui. Dentro disso, ela trouxe o seu manto, porque toda irmã precisa de um manto, toda irmã precisa de uma proteção. A capa, o manto, ele não só cobria do frio, ele cobria as mulheres para que elas pudessem fazer suas passagens, pudessem seguir caminhos e não serem percebidas durante a noite. Então, o manto, ele cobria sim, mas ele também era um super protetor para que não ocasionasse ali grandes problemas. O caldeirão, o símbolo de Gaia, o símbolo da terra, o símbolo da transformação. O anel, que forma e que marca as alianças que são tão importantes. As velas de amor, as velas da magia. Magia esta que Dona Maria Padilha domina tão bem. A sacerdotisa é algo que Dona Maria Padilha seguiu e segue até hoje.
ela quis seguir, ela é uma alta sacerdotisa, hoje sendo sim uma senhora pombogira, mas ela é espetacular. A coruja, como símbolo da sabedoria e símbolo dos caminhos, símbolos daqueles que, meu Deus, não é? Outra coisa que a coruja traz que é tão importante. A coruja, ela consegue olhar com os olhos atrás. E Dona Maria Padilha sempre fala, você tem que ter 2 olhos na frente sim, mas 2 atrás também. Perfeito? Então, dentro disso você fala, meu Deus do céu, como é isso, né? Dentro desse caminho. A cobra. A cobra sempre vai fazer parte do baralho, porque a cobra, o seu simbolismo, a sua transformação, a sua forma de se regenerar, se adaptar, nenhum animal consegue fazer o que a cobra faz e todos os seus ensinamentos que ela traz, fora a comunicação. A vassoura, que antes, né, queridos, era chamado, né, de símbolo, que as mulheres voavam com as suas vassouras, um elemento de limpeza e de poder. O coração, aonde que muitas vezes, né, Dona Padilha fala, a gente pode ser enganado, sim, não é? Porque nossos sentimentos, queremos sempre encontrar os verdadeiros e sinceros. Mas você está disposta a entregar sempre o seu coração? Então é uma pergunta que ela faz e que ela coloca aí. Olha, o estrófalo, essa é a roda de Hecate. E por que ela foi falar de Hecate? Porque, queridos, Hecate antigamente, ela não era só a senhora do submundo. Hecate também era a senhora que era curandeira, parteira. Hecate era uma deusa que, olha, tá até que ela, uma deusa de socorro, que todos procuravam por ela. A chave. A Padilha sempre fala que a chave está na sua mão, apesar dela fazer só 2 movimentos, abrir e fechar. Mas quem tem esse poder de decisão é você. Então é você que abre possibilidades, é você que fecha possibilidades. Se você abrir, você vai estar de frente com uma realidade. Se você fechar, você vai estar de frente com outra realidade. A escolha é sua. A coroa. Todos querem ser líderes. A pergunta é ter esta liderança é algo que te dá prazer? Te faz você entender todas as responsabilidades que um reinado traz? A cruz, o símbolo da persistência e da vitória. E a carta, que todos esperam notícias, todos esperam respostas. Mas ela diz, as respostas sempre chegam. A tesoura de ouro, a tesoura dourada, a tesoura da magia que corta o mal, que toda feiticeira tem a sua. O leque, que é o elemento ar, é que não só traz a sua comunicação própria, mas também é aquela que traz a comunicação sem palavras. Esse é o leque. Isso é espetacular isso, né? Isso. Todos perguntam às vezes, como eu faço uma oferenda para a minha pombagira? Pois é, mas para que essa oferenda? É coisa que nós vamos estudar aí na frente. Aqui, o útero, ela fala o quão sagrado que ele é e que ele não poderia ser imaculado. Ele deveria ser respeitado. E o quanto que já trouxe de sofrimento e dor para tantas pessoas. A cornucópia, símbolo da prosperidade. O símbolo do dinheiro, o símbolo da renovação. E dentro disso, o neófito. O neófito, ele é aquele que ele decide dar os primeiros passos e depois de decidir desses primeiros passos, que eles sejam passos que levem você aonde você gostaria. O número 7, o número da harmonia, o número da perfeição. E por último, fechando o baralho, Dona Padilha. Este eu quis apresentar para vocês. E com isso, para vocês verem o quanto que esses símbolos que foram escolhidos por ela, eles vão trazer respostas, comunicação, harmonia e vão trazer para você aquilo que você precisa dentro do seu caminho, dentro dessa sua realização. O primeiro passo foi aqui, foi decidir esses 36 símbolos. Depois disso,
como eles seriam desenhados e como eles chegariam a esta perfeição. Dentro desse caminho todo, a pergunta foi: o que eu posso fazer de melhor para oferecer dentro do Instituto? O que eu poderia fazer e que honrasse realmente essa senhora e que eu pudesse levar para você algo que fosse tão lindo quanto é o trabalho da Padilha. Então, por isso que foi desenvolvido esta caixa. Tá? Esta caixa, ela foi desenvolvida, agora vocês estão vendo, né? Ó, vocês estão vendo a toalha aqui dentro, né? Ó, a taça, perfume, porta-vela, o livro, baralho. Esses são os elementos que vão vir dentro desta caixa aqui, não é? Trazendo o símbolo, a resposta, o caminho para que você possa começar um novo caminho através desses conhecimentos. É um caminho que você pode dar a direção para você e, acima de qualquer coisa, a sua conexão com essa senhora. Uma conexão de amor, uma conexão de prosperidade, uma conexão de caminhos. Aqui eu coloquei tudo que eu gostaria que vocês recebessem e que pudessem realmente traduzir um pouco do olhar da Padilha. Aqui eu gostaria, assim, eu me coloquei diante dela. Essa aqui foi uma ideia que realmente foi vindo inspirações. Eu me inspirei na caixa de uma irmã, que ela fez um trabalho para a Esmeralda sensacional, e aí eu me inspirei em outros trabalhos. Teve aqui coparticipações que são excepcionais dentro desse trabalho de mulheres, trabalho de mulheres que, acima de qualquer coisa, têm um amor excepcional pela Padilha. E com isso, olha aonde nós chegamos. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que dentro de um caminho, que muitas vezes é de dores, olha que linda essa caixa, gente. Isso aqui é um espetáculo, espetáculo. Vocês não imaginam o quanto que foi sensacional fazer todo esse trabalho e ver ele pronto, né? Então, quando a gente vê tudo isso aqui pronto, você fala, meu Deus, que coisa magnífica. Mas lembre-se disso, tudo partiu de um momento muito difícil. E tudo que aconteceu daquele momento difícil até agora, fizeram exatamente eu entender o caminho do Instituto. As dores, os medos, as inseguranças, as dúvidas que essas mulheres e nós passamos dentro do nosso dia a dia. Umas de uma forma, outras de outra. Vou voltar aqui para vocês, tá? Mas que são dores, dificuldades e que muitas vezes precisam de atenção, de amor e, acima de qualquer coisa, de compreensão. Então, os olhos da Padilha, este baralho, os olhos da Padilha e esse kit todo que faz parte do Instituto Maria Padilha, ele é para levar amor, caminhos, compreensão, é para levar para vocês aquilo que há de... Eu vou colocar assim para vocês a minha vivência como médium, a minha vivência de amor. Eu nunca pensei em fazer um trabalho junto com uma pombagira, assim, né? E pensando exatamente em como levar um trabalho desse junto com a Padilha, e eu achei excepcional fazer tudo isso. Então, dentro desse caminho de amor, eu apresento para vocês essa história, que foi momentos assim que até hoje ainda me causam dor. E é isto, é a rosa. Lembra que precisa do tempo de restauração, o tempo novamente do que vai precisar cortar para poder levantar, para poder fazer todas as coisas e novamente vir a prosperar? Pois é, tudo isso são o tempo de renovação, de amor, de caminhos, mas as ferramentas que nós precisamos para trabalhar dia a dia e dentro desse dia a dia levantarmos. Então, aqui é uma ferramenta, viu? Não só de aprendizado, mas também de conexão. Então, que os olhos da Padilha estejam sobre vocês e que esse caminho de amor seja um caminho de crescimento, de perseverança e que leve vocês aonde vocês precisem estar e chegar. Para mim foi algo assim que, como eu vou dizer para vocês? Olha,
eu tô apaixonada por esse trabalho, assim como eu sou apaixonada pelo trabalho com a Carmen. Então, isso tudo aqui a gente tem até que fazer, sabe, um novo olhar, um novo lançamento, um novo tudo para todos vocês e que isso seja caminhos de amor. É isso que eu posso dizer para vocês. Então, que essa força da renovação, a força do caminho, não venha a abater vocês, pelo contrário, que vocês vejam, assim como a ostra, que forma as pérolas, que fazem o colar que a Padilha fala, que todas nós temos que ter um colar. Entenda que foi através, olha, daquela areia que entrou e ficou, sabe, incomodando, 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 e que a partir dali fez a pérola. E esse incomodar foi algo que levou a este bom caminho. Então, que este bom caminho esteja realmente fazendo com que tenha crescimento, sorte, saúde e prosperidade, leve vocês a níveis que muitas vezes vocês nem esperavam chegar, mas eu, da minha parte, desejo que vocês cheguem e que, olha só, tá? Isso aqui está lá no site, tá? Do institutomariapadilha.com. Vocês acham agora o link com facilidade e que, junto com isso, chega também o curso, tá? O curso das cartas, os cursos dos caminhos, o curso da renovação. E dentro disso, todo esse presente dado por esta senhora, que é para levar a marca mesmo do renovar, tá bem? Então lembre-se disso. Quando alguém te machucar, você tem que se renovar. Quando alguém querer te pisotear, você tem que se renovar. É o incomodar. E você tem que virar pérola. E dentro disso, se levante. Vai ser difícil? Você consegue. Lembre-se disso, você consegue. Então agora é hora de ir para cima, levantar, fazer o seu melhor e conseguir tudo aquilo que você deseja e almeja. Não é? Porque você traz a força, lembra? O útero que traz a renovação, que traz os bons passos e que te leva aonde que é preciso? Pois então, é isso que nós oferecemos e queremos dentro do seu caminho aí. Então fiquem bem, um beijo gigante, foi um prazer contar um pouquinho aí dessa história para vocês, tá bem? Nossa próxima aula, vocês já estarão com os baralhos e a gente começa o estudo das cartas. Então, ó, gigante aí para vocês. Fiquem bem.